Fala pessoal, professor Fábio Vietti aqui da equipe CEPBook, comprometidos com a tua aprovação. Vim trazer hoje aqui pra gente, pessoal, uma diquinha para a prova de Ciências Humanas, para a tua prova do Enem, uma questão mais relacionada aqui à sociologia, autores clássicos que sempre aparecem na nossa prova e vocês têm que ter noção, têm que ter conhecimento sobre esses importantes intelectuais. São eles aqui, 3 dos que mais caem: Hobbes, Rousseau e Montesquieu. Pessoal, o que a gente tem que lembrar da obra, do pensamento político desses caras? Em primeiro lugar, vem aqui comigo, Hobbes e Rousseau vão ter uma característica fundamental em comum que liga o pensamento filosófico, o pensamento político deles, que é o contratualismo. Ambos são pensadores contratualistas. O que é isso, professor Fábio? O contratualismo, pessoal, vai ser uma corrente aqui da sociologia que acredita que a sociedade passa a se organizar por meio do Estado por meio de um contrato. Mas o contrato aqui, gurizada, não é aquele assinado em cartório, que todo mundo tem que assinar um dia, não. O contrato aqui se trata de consenso, né? As pessoas então teriam percebido em determinado momento da história que era necessário haver uma nova organização social e a partir deste consenso teria surgido então o Estado com seu monopólio da força para organizar as relações sociais. Mas se isso é o que aproxima eles têm uma diferença que é fundamental e que tu tem que estar ligado, que é, para Hobbes, existe a necessidade de haver uma força superior às organizações sociais, é porque o homem é o lobo do próprio homem. O homem, quando se encontra em estado de natureza, isso é, não se encontra organizado na sociedade, ele tende a resolver os seus conflitos por meio da guerra, né? Por meio da dominação, porque os homens, segundo Hobbes, eles são muito semelhantes em natureza e em pensamento. E já que eles são muito semelhantes, eles tendem a desejar a mesma coisa. Como é que eles resolvem, então, quando desejam a mesma coisa? Por meio do conflito. Isso é fundamental. Hobbes vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem. O homem em estado de natureza está em estado permanente de guerra. Por isso é necessário a organização de um Estado que esteja acima das relações sociais. Rousseau, em contrapartida, um expoente fundamental aqui do iluminismo, vai dizer que o homem é bom em sua essência, ao contrário do que sugeriria Hobbes, né? O homem é bom em sua essência e o que transforma, o que faz termos guerras, conflitos, justamente aqui a sociedade, a organização social, principalmente através aqui da propriedade privada, vai ser de Rousseau a frase clássica que diz que o homem é bom em sua essência, mas encontra correntes em todos os lados. O homem não está livre, não está liberto para ser bom. É preciso libertar essas amarras para que o homem venha à tona sua verdadeira essência, que é uma verdadeira essência de bondade. Pessoal, para terminar aqui a nossa dica dos pensadores da sociologia, nós temos um outro francês importantíssimo aqui, Charles de Secondat, ou Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu, pessoal, vocês vão ter que se lembrar sempre, também um iluminista, vai ser ele que vai propor a organização social que mais é utilizada hoje nos países modernos, que é a lógica da divisão dos 3 poderes. Montesquieu, assim como os outros filósofos, sociólogos iluministas, ele vai ser contrário à lógica do absolutismo. E o que é o absolutismo? É a concentração do poder na mão de um monarca que deteria todo o poder. Ele governa, ele julga, ele cria as leis, ele recolhe os impostos. E se Montesquieu é contra este tipo de governo, ele vai dizer o seguinte para justificar: o poder corrompe, e se todo poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Como fazer então para ter uma organização não corrompida? Com a divisão dos poderes em 3: executivo, judiciário e legislativo. Esses 3 poderes deveriam ser então harmônicos e independentes entre si. O executivo não poderia interferir nem no judiciário nem no legislativo e vice-versa. Com a independência entre esses 3 poderes, nós teríamos então um equilíbrio na sociedade e governos mais justos, governos que se preocupassem verdadeiramente aqui com o povo, que é da onde emana todo o poder. Tranquilos, pessoal? Deixaram ir para o coração? Fiquem tranquilos. Se quiserem mais dicas, se quiserem ver as resoluções do Enem, nós do projeto CEPBook estaremos aqui para garantir a tua aprovação.